Bom, por que que o tema astrologia, inteligência artificial, ele tem capturado a atenção de alguém que se dedica à astrologia, né? Primeira coisa que as pessoas tentam buscar, falar onde que está essa conexão que o Carlos está fazendo entre essa onda que nós estamos vivendo da inteligência artificial e as questões astrológicas, e tem muito a ver. Eu já tinha acompanhado isso e já fiz até vários vídeos no meu canal quando foi lançado aquele documentário, Leia, eu acho que você também deve ter visto, na Netflix, das redes sociais, né, o dilema das redes sociais. Porque as redes sociais são a primeira onda da inteligência artificial, que são os algoritmos. Sim. Né? A pessoa fala, mas inteligência artificial não tem nada a ver comigo. Tem, todo mundo. Se você tem um celular, está no seu Facebook, no seu Instagram, você está não só utilizando uma inteligência artificial, como também está alimentando essa inteligência artificial com dados de tudo que você faz ali. Né? Então, essa foi a primeira onda. Essa primeira onda trouxe muita coisa boa para a gente, trouxe muita coisa boa, trouxe várias formas de você educar. Você, por exemplo, aqui nós estamos fazendo essa discussão por meio de um streaming que vai para as redes sociais. Então, a voz das pessoas ganhou multiplicidade, ganhou diversidade. Então, houve uma série de avanços, de perspectivas positivas que essa primeira onda das inteligências artificiais na forma de redes sociais trouxe. Porém, trouxe também todo o lado sombrio, vamos dizer assim, dos seres humanos. Nós vimos aí, acabou de ver aquela coisa horrorosa daquele adolescente preso lá, porque fazia 1000 coisas no Discord, e ele debochando da polícia. Então as redes sociais também abrigaram isso, esses grupos de ódio, esses grupos da cultura da destruição, da morte, de aqueles que incentivam os outros a fazer suicídio, neonazistas, a extrema-direita, e elegeu 2 presidentes da República. Né? As redes sociais elegeram Bolsonaro aqui no Brasil e elegeram o Donald Trump nos Estados Unidos, por conta das fake news, por conta das bolhas. Então, tudo isso mexeu com a vida de todo mundo. Não tem como você falar que você está isento, que você não faz parte. Todo mundo faz parte desse processo. Agora, o que isso tem a ver com a astrologia? Tá, Leia? Acontece que o planeta na astrologia que rege a tecnologia é Urano. Sim. Urano é o planeta que está ligado aos avanços tecnológicos, principalmente aqueles avanços tecnológicos que criam rupturas sociais, que criam mudanças rápidas, bruscas de paradigma dentro de uma sociedade. Né? Existe um autor, né, eu acho que eu até tenho o livro dele por aqui, está aqui, agora os livros estão mais próximos de mim aqui. Então, esse autor, para quem quiser, né, se aventurar na leitura, o Freeman Dyson, O Sol, o Genoma e a Internet, ele fala o seguinte: quando o Copérnico disse que era o Sol o centro da Terra, né? Aquilo não mudou nada a vida de ninguém. O camponês estava lá com a enxada dele, alguém chegou assim, você viu? Provaram que não é a Terra, é o Sol. Ele, tá, e continuou enxadando, porque aquilo pouco fez modificação na vida dele. Então, o Freeman Dyson disse que as teorias científicas não mudam, basicamente, não criam nenhuma revolução na sociedade, mas as tecnologias sim. Quando, por exemplo, houve a invenção da imprensa, lá no final do século XV, o que aconteceu? Tudo que era feito, publicado, era à mão, principalmente por monges copistas na Idade Média, nos mosteiros. Quando você tem a imprensa, você pode produzir livros a rodo. Isso fez com que a necessidade de alfabetização aumentasse, fez com que o conhecimento, as escolas, as universidades... Houve uma revolução cultural que acabou explodindo no Renascimento depois. Então, as tecnologias, elas mudam o paradigma histórico. E nós estamos vivendo, mais uma vez, Leia, uma fase assim, com as inteligências artificiais e com o trânsito de Urano. Por quê? Urano entrou em 2018 no signo de Touro. Touro é o planeta que fala da realidade prática e do trabalho, como a gente trabalha as coisas. Como que eu
faço uma agricultura, como que eu faço um tecido, como que eu pego a matéria, manipulo e faço manufaturas ou produzo coisas a partir dos recursos naturais. Então, touro está muito ligado a isso. Tanto é, Léa, que lá nos primeiros zodíacos, lá primitivíssimos, né, o touro ele era representado por um arado. Sim. Uma ferramenta, que foi uma das ferramentas tecnológicas que revolucionou a agricultura lá atrás, há milhares de anos, né? A invenção do arado, que permitiu fazer plantações em larga escala. Antes você não precisava mais ficar cavocando com a mão, né? Então, e aí depois o arado foi substituído pelo touro para tudo ficar animal, né? Por isso a palavra zodíaco. Então, o Urano, que representa essa tecnologia, essa ruptura, essa revolução, essa mudança tecnológica, ele entrou em Touro em 2018 e vai ficar aí até 2025, tá? Só que antes dele fechar esse ciclo, em 2024, agora, ano que vem, vai acontecer um evento que depois, mais lá para frente, eu falo que vai ser importantíssimo e vai mexer muito com essa questão da revolução tecnológica, principalmente envolvendo as inteligências artificiais. Nós vamos ter um encontro de Júpiter e Urano, que é uma conjunção que acontece a cada 14 anos, Léo, tá? Sim. E ela vai acontecer entre abril e julho do ano que vem, né? Essa conjunção. Mais propriamente, abril, que vai ser o mês mais forte dessa conjunção. Júpiter representa expansão, representa novos horizontes. Lembra do Capitão Kirk, quando ele falava audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve, do Star Trek? O Júpiter é isso, né? A gente vai onde nós nunca estivemos antes, né? E ele vai se juntar com Urano, que é da tecnologia, ou seja, a tecnologia vai chegar num ponto onde nós nunca estivemos antes. É isso que essa conjunção significa. E vai acontecer no ano que vem. Só que daí você fala, mas Carlos, o que isso tem a ver com inteligência artificial? Pelo seguinte, você pode perguntar, Carlos, quando que aconteceu essa conjunção? Você falou que ela acontece a cada 14 anos, mas ela vai acontecer no signo de Touro no ano que vem. Quando ela aconteceu a última vez no signo de Touro? Em 1941, durante o desenvolvimento do trabalho feito pelo Alan Turing, que foi o pai, o chamado pai das inteligências artificiais, lá em 1941. O que estava acontecendo lá? Porque na época, o que era a inteligência, o que nós chamamos hoje de inteligência artificial não tinha esse nome naquela época, né? Mas ele criou a linguagem de computador, né, que deu origem a tudo isso daí. Alan Turing é o pai de tudo que está aí hoje, da área computacional, né? E ele, tem o filme dele, eu esqueci o nome do filme agora, se alguém lembrar pode escrever no chat. Tem um filme, acho que está na Netflix esse filme, que é a história do Alan Turing. Que inclusive ele teve uma história de vida pessoal muito dramática, né? Porque ele foi condenado pelo governo britânico por ser homossexual, ele foi obrigado a tomar injeções de castração. Porque foi ele que decodificou, né, os sinais, né, que passavam no rádio na guerra, né? O que acontecia? Naquela época, os nazistas eles tinham uma máquina chamada Enigma, que foi assim, o tataravô dos computadores. Então, os nazistas eles codificavam mensagens para conversar, porque a Segunda Guerra Mundial era grande, o campo de batalha era vasto, pegava vários países da Europa. Então, a comunicação na época era um pouco mais precária. Então, se tinha esse código para poder explicar para as tropas o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer, mas essa informação não podia ser captada no meio do caminho pelos aliados. Então, o Hitler criou essa máquina, o grupo do Hitler, dos cientistas nazistas, criaram a máquina Enigma. Qual foi o papel do Alan Turing? Decifrar a máquina Enigma, e para isso ele criou a máquina Ultra, né? Então ele fez parte do projeto Ultra, um projeto hiper, super secretíssimo, que rolou ali, e ali começou o desenvolvimento do que explodiu hoje nos computadores, né, smartphone, tanto que pouca gente sabe disso, o símbolo da Apple é uma maçã mordida, né? Com as cores do arco-íris. E as pessoas se perguntam, né? Por que esse símbolo? Porque, segundo a história, né, ainda
tem um pouco, talvez, de folclore nisso, mas é o que fica na história do Alan Turing, né, é que ele acabou injetando uma substância numa maçã para cometer suicídio em função de tudo que estavam fazendo com ele, né, na época. E ele foi encontrado morto com uma maçã mordida, né, que ele mordeu e morreu por conta disso. E o Steve Jobs usou essa maçã mordida e o arco-íris LGBT para representar isso, né? Então, lá em 1941, Léa, Júpiter e Urano se uniram em Touro, exatamente como vai acontecer agora em abril do ano que vem. E o que nós tivemos lá? A decifração dos códigos nazistas, o surgimento da linguagem de computador e tudo que veio a partir disso, porque depois a IBM entra na década de 50, lança o ENIAC, e aí a coisa vai avançando, avançando até chegar nos dias de hoje. Chegamos agora, e agora nós aportamos no nosso momento aqui, tá, em que estamos com a inteligência artificial sendo disponibilizada para uso público, que é o mais famoso aí, o ChatGPT, né? Eu não sei se você já teve alguma experiência, Léa, com o ChatGPT, se já chegou a usar. Não. Esses dias eu estava conversando, era com o Paulo Steckel sobre isso, mas não cheguei a usar, não. Olha lá, é o jogo da imitação. Quero agradecer a Leia aqui, que nos avisou do filme, que eu também não me lembrava. Eu vi um filme maravilhoso. O Guilherme, o Marcos Oliveira, um homem maravilhoso, inteligentíssimo, e aquele sofrimento, né, da vida dele em relação à homossexualidade, né? Exatamente, que foi todo um drama que se viveu na época por conta disso, mesmo ele tendo contribuído muito para a vitória dos aliados contra os nazistas, né? Por conta do seu trabalho nessa área, que era uma área nascedora ainda da informática, né? Da área computacional, começou ali. Né? Para variar, a maior parte das tecnologias que nós temos hoje vem. A gente tem hoje tecnologia de radar, de micro-ondas, tudo por causa dos experimentos da Segunda Guerra Mundial. O esforço de guerra juntou uma pleiade de cientistas, né? Está aí, por exemplo, agora, né, em cartaz nos cinemas, Oppenheimer, que é uma outra figura importante da época da Segunda Guerra, que foi o que liderou o projeto da criação da bomba atômica, né? Então, essa coisa da tecnologia, né, ela vai ter uma expansão muito grande lá na frente. Porém, o planeta Marte também vai se encontrar com esses dois, e aí a coisa pode dar muito ruim. Aí complica. Aí pode dar muito ruim por conta disso. Por isso eu acho que, se temos uma perspectiva de ter uma primeira crise dessa segunda onda, porque, como eu falei, a primeira onda foram as redes sociais, e deu ruim. Nós tivemos muita coisa aí complicada, e está até hoje, né, Polícia Federal prendendo adolescente que faz os outros se mutilar, e essas coisas que nós vimos aí, e grupos neonazistas, essas coisas terríveis que vêm da índole sombria humana. Não é a tecnologia. Mais uma vez, a gente tem que reforçar que não podemos demonizar a tecnologia. Eu sou, Léa, a favor de todo o desenvolvimento tecnológico possível, desde que isso respeite o meio ambiente, respeite a mínima ética, né? Mas eu acho que a gente tem que estudar, tem que avançar a tecnologia mesmo, né? Eu falo que eu falo sempre aqui para o Júlio, meu sonho é ter o sintetizador de comida da Enterprise, lá na seriada da Enterprise, que ele fala para você, eu quero um chá, e materializa, eu não preciso fazer, lavar louça, nada disso. Sim, claro. Exatamente. E eu sonho com dizer assim, eu quero um comprimidinho para o meu almoço. É um comprimido e deu, o almoço está pronto. Exatamente. Então, assim, eu sou totalmente a favor, até por vir do campo da ciência, né? Nós temos essa situação de querer ver a tecnologia avançar. Então, o problema não é a tecnologia, é o uso que o ser humano vai fazer dela, né? O Tiago está falando aqui da guerra da Ucrânia, virou a guerra com o uso dos drones, e esses drones estão conectados com inteligência artificial, viu, Tiago? Bom, ali você tem a BlackRock, que é a maior empresa dessa área de tudo, né? De armamento e tudo mais, né? E a gente sabe que muitas dessas experiências, e eu tenho quase a impressão disso, que não interessa criar paz na Ucrânia agora, porque ali é um grande teatro onde se está
utilizando a inteligência artificial, não o chat GPT, esse é para o nosso uso aqui, é outra inteligência artificial dentro dos grandes laboratórios secretos da parte militar, da OTAN, principalmente dos Estados Unidos. Né? Então, o que eles estão coletando de dados ali? O que eles estão criando de referências para alimentar essas inteligências artificiais que são feitas por computadores que gastam milhões e milhões de watts de energia para mastigar dados numa velocidade 1 bilhão de vezes maior do que qualquer cérebro humano, Leia. Então, eles são capazes de criar coisas assim fenomenais, né? E aí, qual é o problema que nós estamos vendo? Recentemente, né? E não é no sentido de criar aqui uma visão apocalíptica, tipo Exterminador do Futuro, e nem demonizar a tecnologia, nem fazer alarmismo. É seguir os passos de uma tecnologia que está sendo desenvolvida e que os próprios desenvolvedores dessa tecnologia, alguns deles, Leia, pasme, pediram demissão do Google, da Microsoft, e teve até um que ele saiu de uma empresa de desenvolvimento de inteligência artificial, um bambambam do desenvolvimento. Eles não são Zé Manés que você conversa na esquina, não são pessoas de fórum de teoria da conspiração, são desenvolvedores de inteligência artificial que trabalham há muitos anos em Google, Microsoft, mas eles estão pedindo a conta, estão saindo, fazendo um alerta para parar com esse negócio de inteligência artificial e estão abrindo empresas de segurança em relação à inteligência artificial. Pra você ter uma ideia. Aliás, porque eles já viram que a coisa vai além, né? E a coisa vai ficar muito perigosa. Exatamente. Profissão do futuro aí, quem for trabalhar na área de segurança de inteligência artificial. O que é isso? Você vai treinar a inteligência artificial para ela não fazer nenhum tipo de coisa que crie algum dano, né? ou que cometa erros, vamos dizer assim, minimizar os erros cometidos pela inteligência artificial, ou, pior que isso, minimizar ou impedir que a inteligência artificial solucione situações por caminhos desalinhados com o que seria a nossa pretensão humana. O que é isso, tá? Vamos imaginar o seguinte, eu falo para uma inteligência artificial assim, tem muito mendigo na minha cidade, né? E eu queria resolver essa situação do mendigo. Como é que eu faço? Ela pode chegar à conclusão mais rápida de que é mais fácil matar todo mundo. Sim. Porque é uma máquina, então ela não tem empatia, ela não tem ética, ela não tem isso aqui, né? Então, assim, isso que a gente chama, eu estou dando um exemplo bem assim extremo, né? Mas é o que seria um caminho desalinhado, né? Porque você pode falar para a máquina trazer um café para você, e se tiver uma coisa no meio do caminho, ela vai procurar o caminho mais rápido, capaz de destruir essa coisa no caminho, né? Para te trazer o café. Então, o problema da inteligência artificial hoje, que é o nó que está sendo estudado, é o problema do desalinhamento. Quer dizer, ela pode encontrar uma solução rápida, muito mais rápida do que qualquer cérebro humano, e já implementar essa solução, mas por um caminho que não seria o caminho que a nossa ética ou com o nosso bom senso gostaria, né? Sim. Então, assim, eu resolvo o problema, mas, assim, de uma forma totalmente perigosa, né? Então, hoje, as empresas de segurança de inteligência artificial trabalham justamente com isso, né? Para minimizar ou impedir que ela siga alguns caminhos assim que poderiam causar danos, né? Então, toda essa situação, ela está caminhando, e é isso que me chama a atenção, ela está caminhando para um momento que, pela conta desses especialistas, é uma questão de 6 meses para que a gente tenha uma grande virada no jogo da inteligência artificial e ela possa começar realmente a assombrar um pouco o nosso mundo. E isso bate um pouco com o que eu estou vendo na questão astrológica. Né? Essa questão astrológica que eu falei para você, da conjunção Júpiter-Urano, a partir de abril do ano que vem, e o tempo que esses especialistas estão colocando para que nós tenhamos o primeiro grande crise dessa segunda onda de inteligência artificial, elas casam perfeitamente. E isso está me trazendo bastante preocupação.